A decisão do coração. Uma decisão impulsionada pelo coração lhe custa o emprego, mas abre uma porta que nunca imaginou. Será que um ato de bondade desinteressado pode mudar um destino por completo? Acompanhe conosco esta história e descubra. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Emocionam. Publicamos vídeos todos os dias. Deixe seu like no vídeo se gostar desta história e nos conte nos comentários de onde e a que horas nos escuta. Ela não pediu nada em troca, apenas fez o que acreditava ser correto. A garçonete perde seu emprego por ajudar uma criança. No dia seguinte, jamais imaginaria encontrar um milionário em sua porta, muito menos saber que aquele homem era o pai da criança que ajudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário. Vamos à nossa história. Clara sentiu o peso das bandejas tensionando seus músculos enquanto percorria o salão do Vista Rio, o restaurante que atendia a elite de São Paulo. O piso de mármore italiano refletia as luzes dos lustres de cristal, criando um cenário que contrastava brutalmente com o minúsculo apartamento que mal conseguia manter. Suas costas doíam. O segundo turno do dia havia começado há apenas 1 hora, mas seu corpo carregava o cansaço acumulado do primeiro emprego, onde limpava escritórios desde as 5 da manhã. Mesa 12, Clara. Família importante. Marcos, o maître, passou por ela sussurrando com os lábios quase imóveis. Ela já conhecia aquele tom. Significava que devia ser impecável, invisível e eficiente. O homem é Rafael Herrera. O nome não significava nada para ela. Ao contrário de seus colegas, Clara não memorizava quem era quem no círculo exclusivo que frequentava o restaurante. Não tinha energia de sobra para isso. Seus neurônios estavam ocupados calculando como esticar o salário para cobrir o aluguel atrasado, a conta de luz com aviso de corte e os remédios da semana. A mesa 12 estava próxima às janelas panorâmicas que exibiam o entardecer sobre o rio Pinheiros. Clara se aproximou com a postura que havia ensaiado centenas de vezes no espelho, ombros para trás, queixo ligeiramente erguido, sorriso educado, mas não íntimo. O homem de terno azul marinho falava ao telefone, gesticulando com autoridade contida. Ao seu lado, uma menina de aproximadamente 6 anos brincava distraída com os talheres de prata. Boa noite, sou Clara, e vou atendê-los esta noite. Sua voz saiu mais rouca que o normal, resultado da fadiga. Posso oferecer algo para beber enquanto decidem o cardápio? O homem levantou o dedo indicando que esperasse sem interromper sua conversa. Clara notou a aliança ausente, as mangas perfeitamente abotoadas com abotoaduras discretas, o relógio que provavelmente custava mais que tudo o que ela possuía. Enquanto esperava, seus olhos se encontraram com os da menina, grandes, castanhos e curiosamente solenes. Oi, sussurrou a menina contornando com o dedo a borda do copo de água. Oi, respondeu Clara no mesmo tom, sorrindo genuinamente pela primeira vez no dia. Helena, sente-se direito. O homem interveio, finalmente terminando a ligação. Voltou-se para Clara. Uma água com gás para mim e um suco de uva para minha filha, por favor. Clara anotou o pedido e se afastou. Enquanto preparava as bebidas no bar, observou a mesa. A menina Helena parecia pequena demais naquele ambiente sofisticado. Suas perninhas balançavam sem alcançar o chão, e seus olhos percorriam o espaço com uma mistura de curiosidade e desconcerto. O pai alternava entre consultar o celular e dizer algo breve à filha. Havia algo familiar naquela cena que Clara não conseguia identificar de imediato. Só ao retornar com as bebidas percebeu. Lembrava-se de si mesma aos 7 anos, sentada em silêncio nos cantos dos empregos noturnos de sua mãe, tentando se tornar invisível enquanto esperava que o turno terminasse. Aqui estão. Já decidiram o que vão jantar? Perguntou colocando as bebidas sobre a mesa. O filé mignon ao molho de vinho para mim, mal passado, respondeu o homem sem consultar o cardápio. E para Helena, hesitou olhando para sua filha, que parecia subitamente desinteressada em comer. Não quero nada, murmurou a menina afundando um pouco na cadeira. Helena, já conversamos sobre isso. Você precisa jantar. A voz do homem não carregava irritação, mas um cansaço que Clara reconheceu.
o de quem enfrenta a mesma batalha repetidamente. Posso sugerir algo? Interveio Clara, arriscando mais do que devia. Temos uma opção que não está no cardápio, mas é especial. Chamamos de surpresa da cozinha para pequenos aventureiros. A expressão de Helena mudou instantaneamente, seus olhos ganhando um brilho curioso. O pai pareceu inicialmente surpreso pela intervenção, mas depois assentiu discretamente, permitindo que ela continuasse. É como uma caça ao tesouro no prato, explicou Clara, agachando-se para ficar na altura da menina. O chefe esconde algumas coisas deliciosas embaixo de outras, e cada garfada pode ser uma descoberta diferente. Tem coisas verdes? Perguntou Helena com desconfiança. Algumas, admitiu Clara, mas são as melhores. Sabia que o brócolis parece uma arvorezinha em miniatura onde poderiam morar as fadas? O pai observava a interação com uma expressão difícil de decifrar, entre surpresa e algo mais profundo, enquanto a filha finalmente sorria. Acho que podemos experimentar essa surpresa, decidiu ele fechando o cardápio. Clara se sentiu inexplicavelmente vitoriosa enquanto anotava o pedido. Era apenas um pequeno momento, insignificante na dimensão de seus problemas reais, mas havia algo reconfortante em ver o sorriso tímido se formar no rosto da menina. O resto da noite transcorreu em ritmo frenético. Quando retornou com os pratos, o filé perfeitamente selado para o pai e um arranjo colorido e lúdico para Helena. Clara percebeu que a dinâmica entre os dois havia se suavizado. O homem havia guardado o celular e agora prestava total atenção à sua filha, que contava alguma história da escola entre garfadas curiosas ao seu prato aventureiro. Está tudo em ordem? Perguntou Clara depois de alguns minutos. Está perfeito, respondeu o homem com um sorriso discreto que parecia inusual em seu rosto. Helena, o que achou? Encontrei um tesouro, exclamou a menina levantando um pedaço de queijo derretido escondido sob um cogumelo encantado. Na verdade, uma almôndega. Clara sorriu e continuou seu atendimento. As mesas ao redor demandavam atenção, os pedidos se acumulavam e Marcos lhe lançava olhares de advertência sempre que se demorava mais que o necessário em qualquer interação. Ainda assim, seus olhos retornavam à mesa 12, onde notava a menina ocasionalmente procurando-a com o olhar, como se compartilhassem um segredo. Foi durante a sobremesa que tudo mudou. Clara servia café a uma mesa próxima, quando ouviu um ruído abafado seguido de um grito contido. Virou-se rapidamente e viu Helena com as mãos na garganta, os olhos arregalados de pânico. Rafael Herrera se levantou num impulso, derrubando a cadeira tentando alcançar sua filha, que agora apresentava sinais claros de engasgo. Clara não pensou. Deixou a bandeja sobre a mesa mais próxima e correu. Antes que o pai pudesse agir, ela estava posicionada atrás da menina, aplicando a manobra de Heimlich com a precisão que havia aprendido nos treinamentos obrigatórios do restaurante. Suas mãos firmes pressionaram o abdômen da menina em movimentos rápidos e controlados. No terceiro impulso, um pequeno pedaço de chocolate foi expelido. Helena respirou com força, seu rostinho vermelho voltando gradualmente à cor normal, enquanto Clara a mantinha segura em seus braços. Respire devagar, querida, já está tudo bem, murmurou Clara acariciando o cabelo da menina, que agora chorava assustada. Rafael, pálido e visivelmente abalado, se ajoelhou diante de sua filha, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Helena, você está bem? A menina assentiu, ainda assustada, mas respirando normalmente. Seus olhos lacrimejantes procuraram os de Clara, transmitindo um agradecimento que as palavras de uma criança talvez não conseguissem expressar. Foi então que Clara se deu conta do silêncio sepulcral que se apodera do restaurante. Todas as mesas observavam a cena. Marcos, o maître, se aproximava com passos rígidos, seu rosto uma máscara de fúria controlada. O que está acontecendo aqui? A voz de Fernando Gutierrez, o proprietário do restaurante, cortou o ar. Clara não havia notado sua presença até esse momento. A garçonete começou, tentou explicar Rafael Herrera, mas foi interrompido. Senhor Herrera, minhas mais sinceras desculpas pelo transtorno. Fernando se interpôs entre Clara e o cliente,
como se tentasse remover fisicamente a imagem dela da situação. Por favor, permita que eu ofereça... Minha filha estava engasgando, tentou explicar Rafael novamente, sua voz recuperando a firmeza habitual. Sua funcionária agiu rapidamente. Clara, afaste-se imediatamente e vá ao meu escritório, ordenou Fernando sem sequer olhá-la, continuando suas elaboradas desculpas ao cliente importante. Clara sentiu o estômago afundar. Conhecia aquele tom. Sabia o que viria a seguir. Seu olhar se cruzou brevemente com o de Helena, que agora se agarrava à mão de seu pai com força, como se temesse que Clara fosse castigada por sua causa. Estou bem, articulou a menina silenciosamente para Clara, tentando em sua inocência proteger quem a havia protegido. Com um último olhar à menina, Clara endireitou os ombros e se dirigiu à área de serviço, sentindo o peso dos olhares seguindo-a. Sabia que havia quebrado protocolos. Sabia que, em teoria, deveria ter chamado o responsável de segurança. Sabia que havia criado uma cena num estabelecimento que vendia discrição tanto quanto vendia comida. Mas enquanto caminhava para o que certamente seria seu desligamento, não conseguia se arrepender. Na balança invisível que pesava sua vida, o alívio nos olhos daquela menina valia mais que qualquer emprego. Fernando Gutierrez não desperdiçou palavras. 20 anos neste negócio e nunca vi tamanha falta de profissionalismo, declarou assim que fechou a porta do escritório. Criar um espetáculo desnecessário, se envolver pessoalmente com os clientes, abandonar suas outras mesas. A menina estava engasgando, respondeu Clara simplesmente. Fiz o que qualquer pessoa faria. Você fez o que quis, não o que devia. Temos procedimentos, temos uma hierarquia, temos uma reputação. Sua voz se elevou perigosamente. Sabe quem é Rafael Herrera? Um dos maiores empresários do sul do país. Vem aqui pela discrição, pela excelência silenciosa, não para ser parte de um circo comandado por uma garçonete que não conhece seu lugar. As palavras golpearam Clara como pequenas punhaladas, mas ela se manteve ereta. Seu lugar. A frase ecoava em sua mente, carregando todo o peso da desigualdade que estruturava sua existência. Estou demitida, suponho, disse ela, surpreendendo-se com a calma em sua própria voz. Por justa causa sem direitos. Recolha seus pertences e não volte. Fernando lhe estendeu um papel. Assine aqui. A caneta pesava 1 tonelada em sua mão enquanto assinava o documento. Cada letra de seu nome representava mais um mês de luta, mais contas atrasadas, mais portas fechadas. Mas ainda assim sua mão não tremeu. Ao sair pela parte de trás do restaurante, na noite fria de São Paulo, Clara se permitiu finalmente sentir o impacto total do que acabara de acontecer. O ponto de ônibus estava vazio naquele horário. Sentou-se no banco metálico e, sob a luz amarelada do poste, deixou que uma única lágrima escapasse. O pequeno apartamento de Clara ficava na cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. No quarto andar de um prédio sem elevador, o espaço de 40 metros quadrados era tudo o que podia pagar, mesmo trabalhando em 2 empregos. Agora, com apenas um, o futuro se desenhava como uma equação impossível. Muito obrigada por escutar até aqui. Se você gosta do nosso canal Histórias que Emocionam, não se esqueça de se inscrever, já que publicamos novas histórias todos os dias. E se esta história está te agradando, deixe seu like e nos conte em um comentário de onde nos escuta. A noite havia sido longa e insone. Pela janela estreita, os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu. Foi quando Clara finalmente desistiu de tentar dormir. Com movimentos mecânicos, preparou um café forte e se sentou à mesa da cozinha, um móvel de fórmica desgastado que havia resgatado do lixo de um condomínio onde trabalhara como faxineira. O calendário pendurado na geladeira exibia círculos vermelhos em datas específicas: vencimento do aluguel, da conta de luz, do empréstimo que fizera quando a geladeira quebrou no inverno passado. Os números se somavam em sua mente, criando uma equação cada vez mais impossível de resolver. Um dia de cada vez, murmurou para si mesma, o mantra que sua avó repetia quando a vida se mostrava mais difícil do que o suportável. O celular,
Um modelo antigo com a tela rachada vibrou sobre a mesa. Era Laura, companheira do serviço de limpeza matutino. Claro, você não vai acreditar em quem apareceu aqui querendo falar com você. A voz excitada de Laura soou antes mesmo que Clara pudesse dizer alô. Quem? Um cara todo elegante chegou num sedã alemão. Está perguntando por você, mas a supervisora disse que você não trabalha mais aqui aos sábados por causa do outro emprego. Clara franziu a testa, confusa. Disse o que queria? Não, mas deixou um cartão. Tirei uma foto. Espera que te mando. Segundos depois, a imagem chegou. Um cartão de visita minimalista com o nome Rafael Herrera, seguido de um número de telefone e o logo discreto da Herrera Construções. O estômago de Clara se contraiu. Era o homem do restaurante, o pai de Helena. O que poderia querer? Talvez se queixar formalmente de sua conduta, processar o restaurante ou pior, talvez processá-la pessoalmente por ter tocado em sua filha sem autorização. Clá, está aí? Estou, respondeu automaticamente. Laura disse mais alguma coisa? Só perguntou onde você mora. Eu não disse nada, claro, mas a Márcia da recepção pode ter dado seu endereço. Você sabe como ela é. Um calafrio percorreu sua espinha. Um homem poderoso procurando seu endereço depois de ter sido demitida por um incidente relacionado com sua filha. O cenário parecia saído de um desses thrillers que passavam na televisão tarde da noite. Obrigada por avisar, Laura. Preciso desligar. Clara se levantou subitamente inquieta. Seu apartamento, normalmente um refúgio, agora parecia vulnerável. As paredes finas que deixavam passar o som da televisão dos vizinhos, a fechadura simples da porta, o interfone frequentemente quebrado do prédio, tudo adquiria uma nova dimensão ameaçadora. Estou sendo paranoica, disse a si mesma enquanto lavava a xícara de café. Afinal, o que quereria um empresário milionário com uma garçonete desempregada? Provavelmente era só um mal-entendido. Talvez estivesse procurando outra Clara. O som da campainha a fez pular. Seu coração se acelerou. Ao se aproximar da porta, não havia olho mágico, outra das muitas deficiências de seu modesto lar. Quem é? Perguntou tentando soar firme. Rafael Herrera. A voz masculina do outro lado era educada, mas direta. Desculpe aparecer sem avisar, mas precisava falar com a senhora. Ele sabia seu nome, claro que sabia. Havia perguntado por ela no outro emprego. Clara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. O que deveria fazer? Fingir que não estava? Chamar alguém? É sobre o que aconteceu ontem no restaurante, continuou ele, após o silêncio prolongado. Por favor, só preciso de 5 minutos do seu tempo. A menção ao restaurante decidiu por ela. Se tinha que enfrentar as consequências do que fizera, melhor fazê-lo de cabeça erguida. Com dedos ligeiramente trêmulos, abriu a porta. Rafael Herrera parecia fora de lugar no corredor estreito e mal iluminado do prédio. Seu traje casual, mas evidentemente caro, contrastava com as paredes descascadas. Não estava sozinho. Helena estava ao seu lado, segurando sua mão e observando Clara com olhos curiosos. Bom dia, disse ele com um sorriso hesitante nos lábios. Espero não estar incomodando tão cedo. Clara instintivamente arrumou o cabelo preso num coque desfeito e alisou a camiseta velha que usava como pijama. Sentia-se exposta, vulnerável em sua simplicidade diante da elegância contida daquele homem. O que deseja? Perguntou diretamente, mantendo-se parcialmente escondida atrás da porta. Primeiro, queria que soubesse que Helena está bem, respondeu ele colocando a mão no ombro de sua filha. Graças à senhora. A menina sorriu timidamente. Obrigada por me salvar, disse com a sinceridade direta que só as crianças possuem. Algo dentro de Clara se suavizou ao ver a menina. O medo deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Fico feliz que esteja bem, respondeu dirigindo-se à menina. Foi um susto, não foi? Helena assentiu energicamente. Papai disse que você é uma heroína. Clara olhou para Rafael surpresa. Ele parecia ligeiramente envergonhado, mas sustentou seu olhar. Na verdade, é exatamente disso que vim falar, explicou ele.
Soube que foi demitida por ter ajudado minha filha. Clara se tensionou novamente. Foi o que aconteceu. Mas não se preocupe, não estou culpando ninguém. Bom, eu estou, respondeu Rafael com uma firmeza inesperada. O que aquele Fernando fez foi absurdo. Tentei falar com ele depois que a senhora saiu, mas ele insistiu que era uma questão interna. O desprezo em sua voz era palpável. É assim que funciona neste setor. Clara deu de ombros, tentando parecer mais resignada do que realmente estava. Quebrei os protocolos. A senhora salvou a vida da minha filha, corrigiu ele, e por isso gostaria de oferecer algo em troca. Aí estava, a oferta de dinheiro. Clara sentiu o orgulho ferido se retorcer dentro dela. Era exatamente o que temia: caridade, esmola, o rico apaziguando sua consciência. Não é necessário, respondeu seca. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fizeram. Eu não fiz. A voz dele baixou, carregada de uma emoção que Clara não conseguiu identificar imediatamente. Fiquei paralisado, vendo minha filha engasgar enquanto a senhora agiu. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes. Helena olhava de um para o outro, claramente sentindo a tensão, mas sem compreendê-la completamente. Posso entrar? Pediu finalmente Rafael. Prometo não tomar muito do seu tempo. Contra seu melhor juízo, Clara assentiu e abriu mais a porta. Sentiu uma onda de vergonha ao ver os olhos dele percorrerem rapidamente o apartamento pequeno e espartano. A mesa com a cadeira solitária, o sofá descolorido, as paredes nuas, exceto por um único quadro, uma pintura amadora do pôr do sol no Rio Pinheiros que ela mesma havia feito num raro momento de ócio. Desculpe a simplicidade, murmurou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Não se desculpe, respondeu ele com uma gentileza surpreendente. Posso me sentar? Ela indicou o sofá. Rafael se sentou com Helena ao seu lado, enquanto Clara optou pela única cadeira mantendo a distância. Clara, vim aqui porque quero oferecer um emprego, disse ele sem rodeios. De todas as possibilidades que ela havia imaginado, esta não estava na lista. Um emprego? Sim, preciso de alguém para cuidar de Helena. A menina levantou os olhos para seu pai, tão surpresa quanto Clara. Como babá? Perguntou. Mais que isso, explicou Rafael. Uma assistente pessoal que possa ficar com Helena quando não estou em casa, levá-la à escola, acompanhá-la nas atividades, alguém em quem eu possa confiar. E o senhor confia em mim? Perguntou Clara, incrédula. Nem me conhece. Vi o suficiente ontem. Seus olhos castanho escuros se fixaram nos dela. Vi alguém que se preocupou verdadeiramente com uma criança que não conhecia. Alguém que arriscou o próprio emprego para fazer o que era certo. Isso me diz mais sobre seu caráter que qualquer currículo. Clara desviou o olhar, desconfortável com o elogio direto. Não sei nada sobre ser assistente pessoal. Pode aprender. O importante é que Helena já gosta de você. A menina assentiu vigorosamente. Você conta histórias de fadas no brócolis. Apesar da tensão do momento, Clara não pôde conter um sorriso. Foi só uma maneira de fazer você comer suas verduras. Funcionou, observou Rafael com um tom que poderia ser interpretado como admiração. Nada do que tentei até hoje havia funcionado. O silêncio caiu novamente entre eles, mais confortável desta vez. Clara se permitiu considerar a oferta. Ser assistente pessoal de um empresário rico, cuidar de sua filha, era um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de oportunidades, sim, mas também de complicações que nem sequer podia imaginar. O salário seria o dobro do que ganhava no restaurante, acrescentou Rafael como se lesse seus pensamentos. Com benefícios, claro, e um adiantamento para o que for necessário. O olhar discreto, mas claro, que lançou ao redor do apartamento deixava implícito o que queria dizer. Clara sentiu o orgulho e a necessidade guerrearem dentro dela. O dinheiro resolveria todos os seus problemas imediatos, as contas, o aluguel atrasado, talvez até lhe permitisse enviar algo para sua avó no interior. Por que eu? Perguntou finalmente, a pergunta que realmente importava. Deve haver centenas de pessoas qualificadas que poderia contratar. Rafael hesitou, olhando brevemente para sua filha antes de responder. Porque você viu Helena, disse simplesmente. Não viu a filha de Rafael Herrera.
Não viu uma oportunidade. Não viu uma obrigação. Viu apenas uma criança que precisava de ajuda. Fez uma pausa, sua voz baixando. Não tem ideia de como isso é raro no meu mundo. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Pela primeira vez, Clara olhou além do terno caro e do status social e viu apenas um pai preocupado com sua filha. Preciso pensar, respondeu honestamente. Ele assentiu, compreensivo. Claro. Tirou do bolso um envelope e o colocou sobre a mesa. Meu cartão está aí dentro, junto com os detalhes da proposta. Hesitou. E um adiantamento, caso decida aceitar. Antes que Clara pudesse protestar, ele levantou uma mão. Não é caridade, é um investimento em alguém em quem quero confiar o bem mais precioso da minha vida. Helena observava a interação com olhos solenes, como se compreendesse mais do que sua idade sugeria. Quando Rafael se levantou para ir embora, ela permaneceu sentada. Papai, posso perguntar uma coisa? Rafael pareceu surpreso, mas assentiu. A menina se voltou para Clara, seus olhos grandes e sérios. Você sabe fazer tranças? A pergunta inocente, tão fora de lugar na tensão adulta que flutuava no ar, provocou um sorriso genuíno em Clara. Sei fazer vários tipos de tranças, respondeu com suavidade. Minha avó me ensinou quando eu tinha mais ou menos a sua idade. O rosto de Helena se iluminou. Olhou para seu pai com uma expressão que claramente dizia: Viu só? Rafael sorriu, um sorriso diferente do contido que havia mostrado até então. Mais aberto, mais verdadeiro. Acho que acabei de perder meu argumento final, comentou estendendo a mão para que sua filha se levantasse. Quando os dois se foram, Clara fechou a porta e se apoiou nela, deixando-se deslizar até o chão. O envelope na mesa parecia emitir um brilho próprio no pequeno apartamento. Dentro dele havia possibilidades que mal se atrevia a considerar. Um dia de cada vez, repetiu para si mesma, o mantra de sua avó, agora carregado de um novo significado. Lá fora, pai e filha desciam as escadas em silêncio. Foi só ao chegar ao carro que Helena puxou a manga do paletó de seu pai. Ela vai dizer que sim, não vai, papai? Rafael se ajoelhou para ficar na altura de sua filha. Não sei, pequena. Espero que sim. Eu também, respondeu Helena com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Ela faz o brócolis virar casas de fadas. A casa dos Herrera não era apenas uma casa, era uma declaração. Localizada no Morumbi, a mansão de linhas modernas e minimalistas se estendia por um terreno que poderia facilmente abrigar 10 apartamentos como o de Clara. Enquanto o táxi se aproximava pelos portões de segurança, sentiu o estômago se contrair numa mistura de ansiedade e incredulidade. Havia passado uma semana desde a visita inesperada de Rafael e Helena. Uma semana de noites insones, calculando possibilidades, pesando o orgulho contra a necessidade. O envelope que inicialmente se recusara a abrir finalmente revelou seu conteúdo, um contrato detalhado e um adiantamento que fez seus olhos se abrirem completamente. Era mais dinheiro do que havia visto reunido de uma só vez. A decisão não havia sido fácil. Algo em aceitar a ajuda de um estranho, especialmente um tão privilegiado, ia contra tudo o que sua avó lhe havia ensinado sobre independência e dignidade. Mas então vieram as cartas finais de cobrança, a ameaça real de despejo e a ligação da farmácia, informando que os remédios da vovó Cora no interior não poderiam ser enviados sem pagamento antecipado. Realidade contra princípios. Necessidade contra orgulho. No final, não foi realmente uma escolha. O táxi parou diante de uma porta de vidro e madeira que parecia flutuar entre painéis de concreto aparente. Clara pagou a corrida com algumas das notas do adiantamento, notando como o motorista observava a casa com a mesma admiração reverente que ela tentava disfarçar. Boa sorte no novo emprego, disse ele antes de partir, claramente deduzindo sua situação pelo contraste entre sua roupa simples e o ambiente luxuoso. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu silenciosamente. Uma mulher de meia idade com um uniforme discreto a recebeu com um sorriso educado. Senhorita Clara, sou Isabel, a governanta. Por favor, entre. O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior.
espaços amplos com pé direito duplo, mobiliário minimalista de design assinado e uma parede inteira de cristal que revelava um jardim meticulosamente cuidado. Nada ali parecia casual. Cada objeto, cada ângulo, parecia cuidadosamente planejado para criar uma harmonia estética que falava de dinheiro e bom gosto contemporâneo. O Sr. Herrera está finalizando uma videoconferência em seu escritório, explicou Isabel, conduzindo-a por um corredor. A pequena Helena está ansiosa para vê-la. Está na sala de atividades. Sala de atividades. Clara reprimiu um sorriso irônico. Em sua infância, a sala de atividades era o pátio de terra batida onde brincava com as outras crianças do bairro. Isabel abriu uma porta, revelando um espaço colorido e acolhedor que contrastava com a sobriedade do resto da casa. Estantes repletas de livros e brinquedos, um pequeno piano, mesas de diferentes alturas para diferentes atividades e, no centro, Helena concentrada em um desenho. Clara! A menina se levantou num pulo ao vê-la, correndo em sua direção. Parou a poucos centímetros, como se de repente lembrasse alguma regra de comportamento, e estendeu a mão formalmente. Bem-vinda à nossa casa. A formalidade inesperada, tão fora de lugar numa criança de 6 anos, partiu o coração de Clara. Ignorando a mão estendida, agachou-se para ficar na altura da menina. Obrigada, Helena. Estou feliz em te ver novamente. O sorriso que iluminou o rosto da menina valeu cada dúvida que havia tido sobre aceitar aquele emprego. Helena olhou rapidamente para Isabel, que assentiu discretamente, e então abraçou Clara com entusiasmo. Venha ver meu desenho, puxou-a pela mão. Estou desenhando você fazendo tranças no meu cabelo. No papel, figuras de palitinho representavam as duas, com linhas tortas saindo da cabeça da menor para indicar as tranças. Clara sentiu uma onda de ternura ao perceber que, na representação infantil, ambas sorriam com bocas enormes que ocupavam metade dos rostos circulares. Está lindo, elogiou sinceramente. Você gosta muito de desenhar? Gosto de tudo que tem cores, respondeu Helena voltando a se sentar. Papai só gosta de preto, cinza e branco. Por isso meu quarto e essas salas são os únicos lugares coloridos da casa. A observação, feita com a franqueza desconcertante típica das crianças, revelava mais sobre a dinâmica daquela família do que provavelmente Helena percebia. Cores diferentes combinam com pessoas diferentes, respondeu Clara diplomaticamente. Qual é a sua favorita? Amarelo, respondeu prontamente a menina. Como o sol e a sua. Azul, como o céu ou o mar. Como os olhos do papai, observou Helena, pegando outro lápis. Ele tem olhos azuis. Sabia? Mamãe dizia que eram azuis como gelo, mas eu acho que são azuis como aquelas pedras brilhantes. Safiras, ofereceu Clara, surpresa pela menção à mãe ausente. Isso, safiras, repetiu Helena, experimentando a palavra nova. Você vai ver papai agora. Ele está nervoso. Nervoso? Clara franziu o senho, confusa com a observação. Sim, trocou de roupa 3 vezes esta manhã, confidenciou a menina num sussurro teatral. Normalmente só usa o primeiro terno que Isabel prepara. Antes que Clara pudesse processar essa informação peculiar, a porta se abriu novamente. Rafael Herrera entrou usando o que parecia ser um visual casual perfeitamente calculado. Calça social escura e suéter de cachemire cinza sobre uma camisa branca impecável. A informalidade estudada de alguém que nunca precisou realmente se preocupar com o que vestir. Clara, bem-vinda, cumprimentou estendendo a mão. Seu aperto era firme, mas não intimidante. Vejo que já encontrou Helena. Papai, olha meu desenho, exclamou a menina levantando o papel. Somos eu e Clara. Ela vai me ensinar a fazer tranças hoje. O olhar de Rafael se encontrou com o de Clara brevemente, uma pergunta silenciosa flutuando entre eles. Se seu pai concordar, posso mostrar alguns tipos diferentes depois do almoço, respondeu ela, devolvendo a decisão a ele. Claro, assentiu, parecendo ligeiramente surpreso pela deferência. Mas primeiro, Helena, preciso conversar com Clara sobre o trabalho. Pode continuar com seu desenho enquanto isso? A menina assentiu, visivelmente decepcionada, mas obediente. Rafael indicou a porta, convidando Clara a segui-lo.
Volto logo, prometeu a menina antes de sair. O escritório de Rafael era exatamente como Clara o imaginaria. Elegante, funcional, dominado por uma mesa de madeira escura e uma parede de livros meticulosamente organizados. Grandes janelas ofereciam vista para o jardim, mas as persianas parcialmente fechadas filtravam a luz direta, criando um ambiente de penumbra controlada. "Por favor, sente-se", indicou ele, ocupando não a imponente cadeira atrás da mesa, mas uma das duas poltronas dispostas num canto mais informal do ambiente. Clara apreciou o gesto que parecia calculado para diminuir a dinâmica de poder entre eles. "Obrigado por aceitar minha proposta", começou Rafael. "Confesso que fiquei preocupado quando passaram os dias sem sua resposta." "Precisei pensar cuidadosamente", admitiu Clara. "É uma mudança significativa na minha vida." "Compreendo e agradeço sua sinceridade." Acomodou-se na poltrona, um gesto que delatava certo desconforto sob a fachada controlada. "Antes de discutir os detalhes práticos, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre este cargo." Clara assentiu, mantendo as costas retas e as mãos quietas sobre o colo, a postura que havia aprendido nos restaurantes onde trabalhou, a invisibilidade educada dos que servem. "Como deve ter notado, Helena não tem sua mãe presente", continuou ele, o tom de voz mudando sutilmente ao tocar no assunto. "Nos divorciamos há 3 anos, quando ela tinha apenas 3. Hesitou. Mônica decidiu que a maternidade não era sua prioridade. A ausência de amargura explícita em sua voz só destacava a presença de uma dor contida, controlada como tudo mais naquele ambiente. "Helena mencionou sua mãe brevemente", comentou Clara com cautela. Algo passou pelo rosto de Rafael. Surpresa, talvez preocupação. "Raramente fala de Mônica." "O que disse?" "Só mencionou que ela comentava sobre a cor dos seus olhos." Rafael se relaxou visivelmente. "Entendo. Bem, o que importa é que Helena precisa de uma presença feminina constante e confiável em sua vida. Não estou procurando uma substituta para sua mãe", apressou-se a esclarecer. "Mas alguém que possa oferecer o tipo de atenção e cuidado que, francamente, estou limitado a proporcionar devido à minha agenda." "Compreendo", respondeu Clara, embora não tivesse certeza se realmente compreendia toda a complexidade daquela situação familiar. "O contrato que lhe enviei detalha suas responsabilidades: acompanhar Helena nas atividades escolares e extracurriculares, supervisionar suas refeições e rotinas, ocasionalmente acompanhá-la em compromissos sociais." Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Mas há algo que o contrato não explicita adequadamente." Clara sentiu uma pontada de apreensão. "O quê?" "Preciso que seja verdadeira com ela." A intensidade em seu olhar aumentou. "Helena vive rodeada de pessoas que a tratam como a filha do chefe. Professores particulares que nunca a corrigem adequadamente, funcionários que cedem a todos seus caprichos, colegas de escola que se aproximam por interesse ou são mantidos à distância por intimidação." Inclinou-se ligeiramente para a frente, o verniz de empresário perfeitamente composto se rachando para revelar apenas um pai preocupado. "Vi como a tratou no restaurante, com gentileza, mas sem condescendência, como uma pessoa real, não como um acessório da minha vida ou um meio para chegar a mim. Isso é o que ela precisa. Isso é o que estou contratando." A honestidade crua pegou Clara desprevenida. Atrás do homem de negócios bem-sucedido havia uma vulnerabilidade que não esperava encontrar. "Serei honesta com Helena", prometeu, sentindo o peso daquelas palavras. "A tratarei como trataria qualquer criança, com respeito e carinho, mas também com limites claros." Algo no rosto de Rafael se relaxou, uma tensão que ela não havia notado até vê-la se dissipar. "Ótimo", disse ele, voltando gradualmente à persona de empresário eficiente. "Isabel lhe mostrará seu quarto. Pensei que seria mais prático que morasse aqui durante a semana, se concordar. Os fins de semana serão livres, exceto em ocasiões especiais previamente acordadas." "Meu quarto?" Clara não pôde esconder a surpresa. O contrato mencionava a possibilidade de acomodação, mas ela havia assumido que seria algo temporário, não imediato.
Sim, no andar de cima, perto do de Helena. É pequeno, mas creio que confortável, explicou ele, interpretando erroneamente sua surpresa. Se preferir manter seu apartamento e se deslocar diariamente, podemos ajustar o arranjo. Não, não é isso, apressou-se a esclarecer. Simplesmente não esperava me mudar tão rapidamente. Compreendo. Podemos organizar o transporte de seus pertences quando estiver pronta. Não há pressa. Mas havia, e ambos sabiam. A necessidade financeira dela, a necessidade emocional de Helena, o vazio na estrutura daquela família que Clara agora era convidada a preencher parcialmente. Tudo criava uma urgência silenciosa que flutuava no ar. Amanhã seria adequado, decidiu Clara. Não tenho muitos pertences. Rafael assentiu, aparentemente satisfeito. Excelente. Enviarei um carro e ajudantes. Agora, consultou discretamente o relógio. Creio que Helena está ansiosa para lhe mostrar o resto da casa e talvez aprender sobre essas tranças. Quando se levantaram, houve um momento de hesitação, como se ambos percebessem simultaneamente o quanto suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum contrato poderia prever ou regular. Senhor Herrera, começou Clara. Rafael, por favor, corrigiu ele. Se vamos conviver diariamente, as formalidades excessivas só criarão uma distância desnecessária. Rafael, experimentou ela o nome, sentindo-se estranhamente vulnerável ao pronunciá-lo. Quero que saiba que entendo a confiança que está depositando em mim. Não vou decepcioná-lo. Algo indefinível passou pelos olhos dele. Gratidão, alívio, talvez uma emoção mais complexa que Clara não pôde decifrar. Sei que não irá, respondeu simplesmente. As mãozinhas de Helena permaneciam imóveis, enquanto Clara lhe trançava o cabelo com delicadeza. O quarto da menina era uma ilha de cor em meio à sobriedade cromática da mansão. Paredes em tons pastéis, mobiliário branco com detalhes coloridos e uma estante repleta de livros e brinquedos cuidadosamente organizados. Está apertado? Perguntou Clara, notando a quietude inusual da menina. Não, respondeu Helena, sua voz pequena. Só estou tentando não me mexer para não estragar. Um pouquinho de movimento não vai estragar, assegurou Clara. As tranças não precisam ser perfeitas para serem bonitas. Através do espelho da penteadeira, viu o rosto da menina se iluminar com um sorriso hesitante. A professora de balé diz que tudo tem que ser perfeito. O cabelo, a postura, o movimento. Se não for, não serve. Clara sentiu uma pontada no peito ao ouvir essas palavras de alguém tão jovem. O balé é uma arte que valoriza a precisão, respondeu cuidadosamente. Mas até as bailarinas mais famosas do mundo cometem pequenos erros. O importante é a paixão que colocam no que fazem. Você já foi ver balé? Perguntou Helena, seus olhos encontrando os de Clara no espelho. Não no teatro, admitiu, finalizando a primeira trança. Mas já vi muitos vídeos. Minha avó adorava balé quando era jovem. Tenho uma apresentação mês que vem, disse Helena. Um tremor quase imperceptível em sua voz. Papai sempre vai, mesmo quando tem reuniões importantes. Parece ser um bom pai, comentou Clara, começando a segunda trança. Helena assentiu levemente. Ele tenta muito, disse com uma percepção que parecia ir além de seus 6 anos, mas às vezes fica triste quando acha que não estou vendo. Clara não soube como responder a essa observação surpreendentemente perspicaz. Optou por manter as mãos ocupadas, entrelaçando as mechas douradas com cuidado, enquanto refletia sobre a complexidade da situação em que estava entrando. Pronto, anunciou finalmente, prendendo a última mecha. 2 tranças francesas, como prometido. Helena girou a cabeça de um lado para outro, admirando o resultado com olhos maravilhados. Pareço uma princesa viking. Clara riu da associação inesperada. Viking? Onde aprendeu sobre os vikings? No livro que papai estava lendo para mim, respondeu a menina, saltando da cadeira para correr até uma estante. Voltou com um livro ilustrado sobre mitologia nórdica. Ele tenta ler um capítulo todas as noites, mas às vezes chega muito tarde do trabalho. Talvez eu possa continuar a leitura nas noites em que ele não puder, sugeriu Clara. O rosto de Helena se iluminou.
Você faria mesmo vozes diferentes para cada personagem como papai faz? Vou tentar, prometeu, tocada pela animação da menina, embora não possa garantir que serei tão boa quanto ele. Tenho certeza que será diferente, mas também legal, respondeu Helena com surpreendente diplomacia. Umas batidas suaves na porta interromperam a conversa. Isabel entrou, seus olhos se abrindo ligeiramente ao ver o penteado de Helena. É hora do almoço, senhorita, anunciou a governanta. Seu pai pediu que ambas se juntem a ele na varanda. Ele vai almoçar em casa? Perguntou Helena, uma nota de surpresa em sua voz, delatando o quão inusual isso era. Sim, reorganizou alguns compromissos, respondeu Isabel, trocando um olhar significativo com Clara. A varanda era uma extensão coberta da sala de estar, com vista para um jardim meticulosamente planejado. Uma mesa redonda estava posta para 3 pessoas com uma elegância sem pretensões que Clara suspeitava custar mais do que parecia. Rafael já estava lá, de pé junto à balaustrada, aparentemente absorto em seus pensamentos enquanto contemplava o jardim. Ao ouvir os passos, virou-se e Clara notou como seus olhos se fixaram primeiro em sua filha, um sorriso genuíno suavizando suas feições. Olha, papai! Helena girou para mostrar o penteado. Clara me fez tranças vikings. Tranças vikings, é? Rafael arqueou uma sobrancelha divertido. Parece que alguém tem prestado atenção às histórias de Thor e Odin. Gostou? Perguntou a menina, ansiosa por sua aprovação. Você está linda, respondeu ele com sinceridade. Seu olhar se encontrou brevemente com o de Clara. Obrigado, murmurou. 2 sílabas carregadas de mais significado do que a simples cortesia sugeria. O almoço foi servido por uma funcionária que Clara ainda não conhecia, uma mulher jovem e silenciosa, que se movia com eficiência discreta. A comida era sofisticada, mas não ostensivamente luxuosa. Risoto de cogumelos silvestres, salada de folhas frescas e, de sobremesa, morangos com chantilly. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, centrada principalmente em Helena, que parecia florescer sob a atenção simultânea de seu pai e de Clara. Falou da escola, suas aulas de balé, um projeto de ciências sobre plantas. Rafael explicava algum contexto a Clara, pequenas janelas para a rotina da qual ela agora faria parte. Clara prometeu continuar lendo o livro dos Vikings quando você não puder, anunciou Helena entre uma colherada e outra de sobremesa. Algo passou pelo rosto de Rafael, uma emoção rápida demais para Clara identificar. Culpa, alívio, talvez ambos. Isso é muito gentil da sua parte, respondeu ele, recuperando-se rapidamente. Espero não estar ultrapassando os limites, apressou-se a esclarecer Clara. Foi apenas uma sugestão. De forma alguma, assegurou Rafael. Na verdade, é exatamente o tipo de iniciativa que esperava. Principalmente quando você faz a voz do Loki, acrescentou a menina. Acho que Clara terá que desenvolver sua própria versão da voz do Loki, comentou ele com um leve sorriso. O momento de leveza foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Verificou a tela e seu semblante mudou instantaneamente, recompondo-se na máscara de eficiência profissional que Clara já começava a reconhecer. Preciso atender, disse levantando-se. É a videoconferência com Xangai que foi reprogramada. Helena não disse nada, mas seu rosto revelou uma decepção tão familiar que parecia uma expressão bem ensaiada. Rafael hesitou, claramente dividido entre a obrigação profissional e o desejo de não decepcionar sua filha novamente. Vá em frente, interveio Clara suavemente. Helena me mostrou um jogo de tabuleiro em seu quarto que parece muito interessante. Talvez possamos jogar enquanto você trabalha. O alívio no rosto de Rafael era palpável. Obrigado, disse novamente, aquela palavra simples carregando o peso de uma gratidão mais profunda. Quando ele saiu, Helena permaneceu em silêncio, mexendo nos restos de sua sobremesa sem real interesse. Como se chama esse jogo? Perguntou Clara, tentando reavivar o entusiasmo da menina. Ele sempre faz isso, respondeu Helena, em vez de responder à pergunta. Sua voz pequena, mas não acusatória, apenas resignada de uma forma que nenhuma criança de 6 anos deveria ser. Começa algo comigo e depois tem que trabalhar.
Clara sentiu o coração se apertar. Escolheu suas palavras com cuidado. Seu pai tem um trabalho muito exigente, disse, sem cair na armadilha de fazer promessas vazias de que as coisas mudariam. Mas isso não significa que ele não queira estar com você. Eu sei, respondeu Helena, surpreendendo-a. Ele tenta mais que a mamãe. Ela nem tentava. A menção à mãe ausente pegou Clara desprevenida novamente. Pelo que Rafael havia comentado, o divórcio parecia ter sido particularmente doloroso, com a mãe escolhendo essencialmente abandonar a filha. Às vezes os adultos têm dificuldades para equilibrar o que querem com o que precisam fazer, respondeu, sentindo-se inadequada para navegar por um território tão delicado. Como escolher entre sorvete de chocolate ou baunilha? Perguntou Helena, buscando um paralelo que pudesse compreender. Algo assim, só que muito mais complicado, confirmou Clara, grata pela simplificação. E às vezes, mesmo querendo muito o sorvete, eles têm que escolher comer legumes. Helena fez uma careta que arrancou um sorriso genuíno de Clara. Os legumes são importantes, defendeu-se a ex-garçonete, especialmente os que têm casinhas de fadas escondidas. A referência ao brócolis do restaurante quebrou finalmente a melancolia e Helena sorriu. Você ainda vai estar aqui depois da minha aula de balé hoje? Vou estar aqui todos os dias, confirmou Clara. Amanhã mesmo trago minhas coisas para o quarto que seu pai mencionou. É o quarto azul, informou Helena animando-se. Fica do lado do meu, papai mandou pintá-lo quando soube que você gosta de azul. Essa informação pegou Clara completamente desprevenida. Ele pintou o quarto para mim? Sim, contei que sua cor favorita é azul como o céu e o mar, e ele ligou para os pintores no mesmo dia. A menina parecia orgulhosa de seu papel nesse arranjo. Clara não soube como processar esse gesto. A ideia de que Rafael Herrera, empresário ocupado e poderoso, tivesse ordenado a redecoração de um quarto baseado numa preferência casual que ela mencionara à sua filha, era simultaneamente um gesto de consideração surpreendente e um lembrete do abismo social que os separava, o tipo de pessoa que podia transformar ambientes inteiros baseado num capricho e o tipo de pessoa para quem tal ato seria impensável. Isso foi muito gentil da parte dele, conseguiu responder, disfarçando sua surpresa. Pode me mostrar o quarto depois do meu balé? Pediu Helena, já esquecida da decepção de minutos atrás. Quero ver se você vai gostar. Claro, assentiu Clara, maravilhada com a resiliência infantil. Mais tarde, depois de acompanhar Helena à sua aula de balé, uma experiência que revelou ainda mais o mundo privilegiado em que vivia a menina, com instrutoras formadas nos melhores conservatórios europeus e instalações dignas de companhias profissionais. Clara finalmente teve a oportunidade de ver o quarto que seria seu. Isabel a guiou pelo corredor do segundo andar, passando pelo quarto amarelo de Helena até uma porta no final do corredor. O Sr. Herrera pediu especificamente que a senhora aprovasse qualquer modificação adicional, explicou a governanta abrindo a porta. O quarto não era grande pelos padrões daquela casa, mas ainda assim era maior que todo o apartamento de Clara. As paredes eram de um azul suave, similar ao céu num dia claro de primavera. A cama queen size estava posicionada sob uma janela que emoldurava perfeitamente o pôr do sol. Uma escrivaninha discreta, um armário embutido e uma poltrona de leitura completavam o mobiliário, elegante, mas não ostentoso. O banheiro fica ali, indicou Isabel, apontando para uma porta lateral. Tem tudo o que precisa, mas se faltar alguma coisa, é só avisar. Clara assentiu, momentaneamente sem palavras. Não era apenas o conforto óbvio ou a beleza do espaço que a impressionava, mas o cuidado subjacente, a escolha da cor, a disposição que aproveitava a vista, os pequenos detalhes como a luminária artesanal na mesinha de cabeceira e os livros já posicionados na estante sobre a escrivaninha. O Sr. Herrera mencionou que a senhora gosta de ler, continuou Isabel, notando seu olhar nos livros. Selecionou alguns da biblioteca dele que achou que poderiam interessá-la. Clara se aproximou e passou os dedos pelos lombos. Uma mistura eclética de clássicos da literatura brasileira, alguns romances contemporâneos e, surpreendentemente,
alguns livros sobre astronomia. Como ele soube? Murmurou mais para si mesma que para Isabel. O senhor é muito observador, respondeu a governanta, como se isso explicasse tudo. Devo deixá-la sozinha para que se familiarize com o espaço. Depois que a porta se fechou, Clara se sentou na beirada da cama, subitamente consciente da vertigem da mudança em sua vida. Uma semana atrás, estava servindo mesas e preocupada com o aluguel atrasado. Agora, estava prestes a morar numa mansão, cuidando da filha de um dos homens mais ricos da cidade. Mas não era apenas a mudança material que a impressionava. Era a sensação crescente de que havia mais nesta situação do que parecia à primeira vista. Um pai solitário, uma filha carente de atenção, uma casa grande demais e estranhamente vazia apesar de todo o seu luxo. E agora ela, Clara, de alguma forma entrelaçada nesta narrativa, através de um encontro casual que havia mudado o curso de 3 vidas. Pela janela, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que logo dariam lugar ao azul profundo da noite. Um primeiro ponto de luz, talvez Vênus, talvez apenas um avião distante, surgia no horizonte. Um dia de cada vez, sussurrou o mantra de sua avó, enquanto a primeira estrela aparecia no céu. As semanas se transformaram em meses, com uma naturalidade que surpreendeu Clara. O que havia começado como um arranjo nascido da necessidade foi se moldando em algo que nenhum contrato poderia definir adequadamente. 3 meses haviam se passado desde aquela primeira tarde na mansão dos Herrera, e a presença de Clara já parecia tão natural quanto os móveis elegantes ou as obras de arte nas paredes. A rotina se estabeleceu com uma harmonia quase orgânica. Pela manhã, Clara ajudava Helena a se preparar para a escola, trançando seus cabelos de formas cada vez mais elaboradas a pedido da menina. Rafael frequentemente se juntava a elas para um café da manhã rápido antes de mergulhar em seu dia de reuniões e compromissos. À tarde, depois de buscar Helena na escola, havia deveres, atividades extracurriculares e, nos dias especiais, pequenas aventuras que as duas inventavam, desde expedições pelo jardim em busca de criaturas mágicas até sessões de pintura onde Clara revelou um talento que há anos não exercitava. As noites, quando Rafael chegava cedo o suficiente para jantar, ganharam um status quase sagrado na casa. Helena aguardava ansiosa esses momentos, onde contava detalhadamente seu dia. Exibia seus desenhos mais recentes ou demonstrava os novos passos de balé que havia aprendido. Clara, por sua vez, desenvolveu a habilidade de recuar discretamente, permitindo que pai e filha tivessem seu tempo, mas mantendo-se próxima o suficiente para oferecer o apoio silencioso que ambos pareciam valorizar. Mas eram as noites em que Rafael trabalhava até tarde que revelavam outro lado da dinâmica que se estava formando. Clara havia assumido a tarefa de continuar a leitura de histórias para Helena, mas o que começou como uma substituição se transformou num ritual próprio. Juntas criaram vozes e gestos para cada personagem, transformando a hora de dormir em pequenas peças teatrais que frequentemente terminavam com risos abafados. Foi numa dessas noites, depois de fechar o livro de mitologia nórdica, que já chegava ao fim, que Helena fez a pergunta que Clara temia que se estivesse formando há semanas. Clá, começou a menina, usando o apelido que havia adotado espontaneamente. Você gosta do meu pai? A pergunta, feita com a inocência direta de uma criança de 6 anos, pegou Clara completamente desprevenida. Sentiu o calor subir ao rosto e agradeceu a iluminação suave do abajur que provavelmente escondia seu rubor. Claro que gosto, respondeu cuidadosamente. Seu pai é uma pessoa muito boa e um chefe justo. Helena revirou os olhos com uma expressão surpreendentemente adolescente para alguém tão jovem. Assim não, Clá. Gostar tipo gostar de verdade, como nos contos. Clara respirou fundo, buscando o equilíbrio entre honestidade e prudência. Os contos são complicados, Ellie. Na vida real, as relações entre adultos são ainda mais complexas. Mas ele sorri diferente quando você está perto, insistiu a menina. Não é o sorriso do trabalho dele. A observação, tão perspicaz e inesperada, deixou Clara momentaneamente sem palavras.
Havia notado as pequenas mudanças em Rafael ao longo dos meses, como seus ombros pareciam menos tensos durante os jantares, como ocasionalmente se permitia rir de verdade em lugar do sorriso educado que reservava para clientes e colegas. Como seus olhos frequentemente procuravam os dela durante as conversas com Helena, como se compartilhassem uma cumplicidade silenciosa na criação daquela criança extraordinária. Mas atribuía essas mudanças ao conforto crescente com o arranjo doméstico, a presença de alguém que aliviava parte de sua carga como pai solteiro. Nunca se havia permitido considerar outras possibilidades. Acho que seu pai está apenas feliz de ver você feliz, respondeu finalmente, acariciando o cabelo da menina. E agora, senhorita, é hora de dormir. Amanhã temos aquela visita ao planetário, lembra? Helena assentiu, mas seu olhar dizia claramente que a conversa havia sido apenas adiada, não terminada. Boa noite, Clá, disse se acomodando sob as cobertas. Boa noite, pequena Viking, respondeu Clara plantando um beijo em sua testa antes de apagar a luz. Ao sair do quarto, fechando suavemente a porta, Clara quase esbarrou com Rafael no corredor. Ele estava claramente recém-chegado. Ainda vestia o terno escuro, embora a gravata já estivesse frouxa ao redor do pescoço e os primeiros botões da camisa abertos. Desculpe, murmuraram ambos simultaneamente, recuando um passo. Acabei de colocar Helena para dormir, explicou Clara inexplicavelmente nervosa após a conversa com a menina. Terminamos o livro dos Vikings. Já? Rafael pareceu genuinamente decepcionado. Queria ter participado mais dessas leituras. Ela entende que você tenta, respondeu Clara com suavidade, e sempre guarda as melhores partes das histórias para contar para você na manhã seguinte. Um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou o rosto dele. Ela tem sorte de ter você. Eu é que tenho sorte, corrigiu Clara, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Helena é uma criança extraordinária. Permaneceram ali parados no corredor parcialmente iluminado, um silêncio carregado de algo indefinível crescendo entre eles. Clara percebeu que deveria se afastar, desejar boa noite, se retirar para seu quarto azul no final do corredor. Era o protocolo não escrito que haviam estabelecido nesses meses. Proximidade durante o dia na presença de Helena e distância respeitosa à noite, quando os papéis de empregador e empregada voltavam a se impor. Mas aquela noite, algo parecia diferente. Você jantou? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Comi algo leve com Helena, respondeu ela. Mas você provavelmente está com fome depois de um dia tão longo. Com fome e sem a menor vontade de comer sozinho no salão cavernoso, admitiu ele com um traço de autodepreciação. Aceitaria me fazer companhia? Isabel sempre deixa algo preparado na geladeira. O convite ficou flutuando entre eles, carregado de um peso que transcendia a simples cortesia. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Clara sentiu que as linhas cuidadosamente estabelecidas começavam a se desfocar. Claro, respondeu quase se surpreendendo. Posso até esquentar a comida se preferir. Tenho mais prática com o fogão que você. O comentário ligeiramente provocativo lhe arrancou uma risada genuína de Rafael, um som que ela percebeu que adorava provocar. A cozinha da mansão era um espaço que facilmente poderia servir a um restaurante profissional, com eletrodomésticos de aço inoxidável de última geração e uma ilha central de mármore suficientemente grande para acomodar uma família inteira. Mas aquela noite, com apenas eles dois, o ambiente parecia estranhamente íntimo. Clara se moveu com familiaridade, localizando a comida preparada por Isabel e operando o sofisticado forno com uma confiança que Rafael claramente invejava. Como consegue fazer parecer tão fácil? Perguntou ele, apoiando-se na bancada enquanto a observava. A primeira vez que tentei usar esse forno, quase incendiei a cozinha. Isabel me proibiu de tocá-lo desde então. Anos trabalhando em restaurantes, respondeu Clara, dando de ombros. Embora deva admitir que nunca trabalhei com equipamentos tão sofisticados quanto estes. Sinto muito por aquele emprego, disse Rafael de repente, sua voz baixando uma oitava. No restaurante.
Nunca me desculpei adequadamente pelo que aconteceu. Clara se virou para encará-lo, surpresa pela mudança de assunto. Você não tem do que se desculpar. Não foi sua culpa. Mas aconteceu por causa da minha filha, insistiu ele. Aí aquele Fernando, a forma como te tratou foi inaceitável. Se não tivesse acontecido, não estaríamos aqui agora, observou Clara, surpreendendo-se novamente com sua franqueza. E honestamente, não me arrependo de como as coisas se desenvolveram. Os olhos de Rafael, esse azul intenso que Helena comparava com safiras, se fixaram nos dela. Eu também não, admitiu em voz baixa. O timer do forno quebrou o momento, anunciando que a comida estava pronta. Clara se ocupou de servir os pratos, agradecida pela distração que lhe permitiu reorganizar seus pensamentos. Em vez do salão de jantar formal, se acomodaram na pequena mesa da cozinha, um espaço normalmente reservado para os funcionários ou para os cafés da manhã rápidos de Helena. Havia uma intimidade inesperada nessa escolha, como se ambos reconhecessem que o que estava acontecendo entre eles não pertencia aos espaços formais da casa. Como foi seu dia? Perguntou Clara, optando por terreno seguro. Exaustivo, admitiu Rafael. Estamos finalizando uma aquisição importante, mais complicada que o esperado. Por isso tenho chegado mais tarde nas últimas semanas. Clara assentiu, parecendo ligeiramente surpresa de que ele tivesse notado o padrão. Tento compensar nos fins de semana com Helena, mas sei que não é a mesma coisa. Ela entende mais do que você imagina, assegurou Clara. Hoje mesmo estava me contando como se orgulha do trabalho importante que seu pai faz. Rafael sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Às vezes me pergunto se estou repetindo os mesmos erros dos meus pais. Eles também sempre estavam construindo algo importante, enquanto eu crescia praticamente sozinho. A confissão pessoal, a primeira deste tipo que compartilhava, criou uma nova dimensão de intimidade entre eles. Clara percebeu que estava vendo uma faceta de Rafael Herrera, que poucos conheciam. Não o empresário bem-sucedido, não o pai dedicado, mas sobrecarregado, mas o homem por trás dessas identidades, com suas próprias dúvidas e feridas. A diferença, respondeu ela cuidadosamente, é que você se preocupa o suficiente para questionar se está fazendo o certo. Isso já faz toda a diferença para Helena. Rafael a olhou como se a estivesse vendo realmente pela primeira vez. Como consegue sempre dizer a coisa certa? Não consigo, riu Clara. Só sou honesta. Uma característica que você mesmo disse valorizar quando me contratou, lembra? Lembro de cada detalhe daquele dia, respondeu ele. A intensidade em sua voz fazendo o coração de Clara se acelerar involuntariamente. A forma como não se intimidou com minha posição ou meu dinheiro, a maneira como olhou para Helena, realmente olhou para ela, não através dela. Clara baixou o olhar para seu prato, subitamente consciente do rumo perigoso que a conversa tomava. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. E é exatamente isso que te torna extraordinária, rebateu ele suavemente. Porque nem todo mundo faria o mesmo. O silêncio que seguiu estava carregado de possibilidades não pronunciadas. Clara se sentia simultaneamente exposta e protegida sob seu olhar, uma contradição que não conseguia resolver. Deveria ir, disse finalmente, levantando-se para recolher os pratos. Amanhã acordo cedo para preparar Helena para a excursão ao planetário. Rafael também se levantou, tomando gentilmente os pratos de suas mãos. Deixe isso, você já fez mais que suficiente hoje. Seus dedos se tocaram brevemente no processo. Um contato casual que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Clara. Ela recuou instintivamente, não por desconforto, mas pela intensidade inesperada de sua própria reação. Boa noite, Rafael, disse apressadamente, se dirigindo à porta. Clara, chamou ele quando ela já estava no corredor. Ela parou sem se virar. Obrigado, não só pelo jantar, por tudo. A simplicidade da gratidão, a vulnerabilidade em sua voz, fez algo dentro dela se retorcer dolorosamente. Assentiu uma vez, ainda sem olhar para trás, e seguiu pelo corredor até a segurança de seu quarto azul. Ali, sentada na beirada da cama, Clara finalmente se permitiu reconhecer o que havia estado negando durante semanas.
Estava se apaixonando por Rafael Herrera, e se não estava completamente enganada, ele também estava desenvolvendo sentimentos por ela. O pensamento era simultaneamente embriagador e aterrorizante. O que aconteceria com Helena se algo desse errado? O que aconteceria com seu emprego, sua estabilidade recém-conquistada? Como alguém de seu mundo poderia realmente construir algo duradouro com alguém do mundo dele? Da janela de seu quarto, as estrelas pareciam mais brilhantes que o normal aquela noite. Amanhã as mostraria a Helena no planetário, explicaria as constelações, contaria as histórias antigas sobre heróis e deuses imortalizados no céu. Era nisso que devia se concentrar, em seu trabalho, em sua responsabilidade com aquela criança que havia capturado seu coração. Todo o resto teria que esperar. Ou talvez, pensou com uma pontada de resignação, teria que ser esquecido por completo. O planetário de São Paulo era uma cúpula modesta, comparada aos grandes centros científicos do mundo, mas para Helena era como pisar em outro planeta. Seus olhos arregalados refletiam as constelações projetadas no teto curvo, enquanto Clara, sentada ao seu lado, sussurrava histórias sobre cada conjunto de estrelas. Aquela é Cassiopeia, apontou Clara. Uma rainha tão bela e orgulhosa que ofendeu os deuses. Como foi castigada? Perguntou Helena, sua voz baixa reverberando no espaço silencioso. Foi colocada no céu de cabeça para baixo, para que metade do tempo passasse numa posição desconfortável, explicou Clara, mas também foi eternizada como uma das constelações mais reconhecíveis do céu. Helena refletiu sobre isso por um momento. Então não foi só um castigo, foi também uma honra. A perspicácia da observação fez Clara sorrir. Exatamente. As melhores histórias nunca são apenas castigo ou recompensa, mas sobre transformação. Do outro lado de Helena, Rafael observava a interação com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo que Clara não conseguia nomear. Ele as havia surpreendido na manhã daquele dia, aparecendo na porta de casa, anunciando que havia reorganizado toda a sua agenda para acompanhá-las ao planetário. A noite anterior flutuava entre eles como uma nebulosa não mencionada, presente, visível apenas indiretamente, mas impossível de ignorar por completo. Seus olhares ocasionalmente se encontravam por cima da cabeça de Helena, comunicando silenciosamente o que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar. Depois da apresentação, enquanto Helena corria entusiasmada para a exposição interativa de meteoritos no saguão principal, Rafael finalmente quebrou o silêncio cuidadoso que havia mantido toda a manhã. Nunca a vi tão entusiasmada com ciência, comentou, observando sua filha experimentar o peso de diferentes rochas espaciais. Você tem um dom para tornar o conhecimento acessível. Tive uma boa professora, respondeu Clara. Minha avó era fascinada por astronomia. Costumávamos sentar no telhado de nossa casa no interior em noites claras, e ela me ensinava as constelações. Sua avó parece ter sido uma mulher notável, observou Rafael. Era, corrigiu Clara suavemente. Faleceu há 2 meses. Rafael se virou para encará-la, surpresa e preocupação evidentes em seu rosto. 2 meses? Por que não me disse nada? Clara desviou o olhar observando Helena, que agora vestia um capacete de astronauta excessivamente grande para sua pequena cabeça. Foi quando estávamos no meio daquela sequência de apresentações de balé da Helena. Ela estava tão nervosa, precisava de toda a nossa atenção. Clara. A voz dele baixou, tornando-se quase uma carícia. Você não precisava passar por isso sozinha. Não estava sozinha, respondeu ela, surpreendendo-se com a verdade em suas próprias palavras. Tinha vocês dois, mesmo que não soubessem o que estava acontecendo. Ver a animação de Helena todos os dias, sua dedicação como pai, isso me deu forças. Os dedos de Rafael roçaram ligeiramente os dela, um toque tão sutil que poderia ser acidental, exceto pelo fato de que nada entre eles parecia acidental ultimamente. Ainda assim, gostaria que tivesse compartilhado conosco. Somos... Hesitou claramente buscando a palavra certa. Uma família, de certa forma. A palavra ficou flutuando entre eles,
carregada de significados e possibilidades. Clara sentiu seu coração se acelerar, mas antes que pudesse responder, Helena voltou correndo, quebrando o momento. Papai e Clá, venham ver. Há uma pedra que caiu do espaço e podemos tocá-la. O resto da visita transcorreu num estado de suspensão emocional para Clara, presente fisicamente, interagindo com entusiasmo, mas parte de sua mente continuava voltando àquela palavra, família, e a forma como os dedos de Rafael haviam tocado os seus, como testando águas desconhecidas. Foi só ao retornar em casa, depois que Helena finalmente adormeceu exausta de tanta emoção, que Clara encontrou Rafael na varanda, contemplando o jardim iluminado apenas pela luz da lua e pelas luzes estrategicamente posicionadas entre as plantas. Finalmente dormiu? Perguntou ele sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Sim, ainda falando de buracos negros e supernovas enquanto fechava os olhos, respondeu Clara, permitindo-se um sorriso. Rafael se virou então, e algo em sua expressão fez Clara prender a respiração. Havia uma determinação ali, uma certeza que não estivera presente antes. Preciso te mostrar algo, disse ele, estendendo a mão. Clara hesitou apenas um segundo antes de aceitar o convite silencioso. Ele a conduziu através do jardim até uma pequena estrutura que ela sempre havia assumido ser algum tipo de elegante galpão. Quando Rafael abriu a porta, revelou-se um observatório em miniatura, completo com um telescópio sofisticado apontando para o céu através de uma abertura no teto. O que é isso? Perguntou ela, maravilhada. Um projeto que iniciei há 3 meses, respondeu Rafael. Depois daquela primeira noite quando você contou a Helena sobre as estrelas. Clara se aproximou do telescópio, passando os dedos pelo metal frio com reverência. Para Helena, para vocês duas, corrigiu ele suavemente. Ia ser um presente surpresa no aniversário dela, mas depois do que me contou hoje sobre sua avó, não quis esperar. O gesto, tão específico e pessoal, tocou Clara profundamente. Não era um presente ostentoso que exibia riqueza. Era um presente que reconhecia quem ela era, honrava suas memórias mais preciosas, valorizava a conexão que havia criado com Helena. É perfeito, sussurrou, a voz embargada pela emoção. Como você, respondeu Rafael, a voz igualmente baixa. Quando Clara se virou para ele, o encontrou muito mais próximo do que esperava. O pequeno observatório não deixava muito espaço entre eles e, pela primeira vez, nenhum dos dois parecia inclinado a aumentar essa distância. Rafael, eu... Espere, interrompeu ele gentilmente. Há algo que preciso dizer primeiro, algo para o qual tenho tentado encontrar coragem há semanas. Respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. Quando Helena engasgou naquele restaurante, pensei que perderia a única pessoa que realmente importava na minha vida. E então você apareceu, como se o universo tivesse conspirado para colocá-la exatamente onde precisávamos que estivesse. Suas mãos encontraram as dela, segurando-as com uma delicadeza reverente. Te ofereci um emprego pensando apenas no bem-estar de Helena, mas algo completamente inesperado aconteceu. Você transformou nossa casa num lar. Trouxe cores a um mundo que nem percebia que era em preto e branco. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto absorvia cada palavra, cada expressão em seu rosto. Sei que há complicações. Sei que nossas vidas vêm de lugares muito diferentes. Sei que há considerações sobre seu trabalho, sobre o que os outros pensarão. Fez uma pausa, um sorriso autoconsciente suavizando suas feições. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Ama que você sente? Perguntou Clara, precisando ouvir as palavras exatas. Amor, respondeu ele simplesmente. Profundo, transformador e completamente inesperado. A palavra flutuou entre eles como uma estrela recém-nascida, brilhante e impossível de ignorar. Não estou pedindo uma resposta imediata, continuou Rafael. Só queria que soubesse, que entendesse que qualquer coisa que aconteça a partir daqui será nos seus termos, no seu tempo. Clara soltou uma risada suave, quase incrédula. Para alguém tão decidido nos negócios, pode ser surpreendentemente hesitante.
Antes que ele pudesse processar o comentário, ela eliminou a distância entre eles, selando seus lábios num beijo que continha meses de sentimentos não expressos. Suas mãos encontraram o caminho até sua nuca, enquanto os braços de Rafael envolviam sua cintura, puxando-a mais perto, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes e maravilhados, Clara apoiou sua testa contra a dele. «Também te amo», sussurrou contra seus lábios, «e estou absolutamente aterrorizada por isso». «Eu também», admitiu ele com uma honestidade que só aprofundou o que Clara sentia. «Mas algumas coisas valem o risco, não é? Como salvar uma criança num restaurante de luxo», brincou ela. «Exatamente como isso», assentiu Rafael, seu sorriso iluminando todo o seu rosto. O som de passinhos pequenos e apressados interrompeu o momento. Viraram-se para encontrar Helena parada na porta do observatório, ainda de pijama de planetas, os olhos arregalados e brilhantes. «Eu sabia!» exclamou com a satisfação de uma pequena detetive, cujas suspeitas foram confirmadas. «Vocês estão namorando!» Clara e Rafael trocaram olhares entre divertidos e envergonhados. «Helena», começou Rafael cuidadosamente, «o que está fazendo acordada tão tarde?» «Tive um sonho sobre estrelas cadentes, e quando acordei vi vocês vindo para cá», explicou ela com a lógica irrefutável das crianças. «Então, vai ser oficial agora? Clara vai ser minha mãe?» A pergunta, tão direta e carregada de esperança, criou um momento de tensão. Clara se agachou para ficar na altura da menina. «O que seu pai e eu sentimos um pelo outro é muito especial e real. Mas algumas coisas precisam de tempo para se desenvolver naturalmente. Entende?» Helena assentiu, embora seu rosto demonstrasse que não estava totalmente convencida. «O que posso prometer», continuou Clara, «é que não importa o que aconteça, você sempre será uma das pessoas mais importantes da minha vida. Isso nunca vai mudar». Os olhos da menina brilharam. «Promete de verdade?» «Prometo de verdade», confirmou Clara, selando o juramento com um abraço que Helena devolveu com força surpreendente para alguém tão pequena. «Agora», interveio Rafael se juntando ao abraço, «que tal se nós três observarmos algumas estrelas antes de todos voltarmos para a cama?» 2 anos depois, sob um céu estrelado no jardim da mesma casa, agora transformada por toques mais coloridos e pessoais, 3 figuras observavam o céu através do mesmo telescópio, mas algo havia mudado na composição do grupo. «É minha vez», insistiu Helena, agora com 8 anos e consideravelmente mais alta. «Quero mostrar a constelação de Órion para ele». «Calma, pequena astrônoma», riu Clara, ajustando o pequeno volume em seus braços. «Seu irmão só tem 2 semanas. Duvido que consiga focar em constelações ainda». O bebê dormido, com uma pelugem de cabelo escuro como o do pai, permaneceu alheio à emoção de sua irmã mais velha. Clara acariciou sua bochecha macia, ainda maravilhada com o milagre que haviam criado. Rafael se aproximou, colocando um braço ao redor dos ombros de Clara, enquanto observava seu filho. A aliança de casamento em sua mão esquerda brilhou sob a luz das estrelas, um par idêntico ao que Clara usava. «Ele tem seus olhos», comentou Rafael, sua voz carregada de admiração. «E o queixo teimoso do pai», rebateu Clara com um sorriso travesso. Helena, cansada de esperar sua vez no telescópio, se juntou a eles. «Quando posso ensinar astronomia ao Lucas?» «Muito em breve», prometeu Clara. «Assim como você, ele crescerá sabendo os nomes de todas as estrelas. E sabendo que às vezes o universo conspira de formas misteriosas», acrescentou Rafael, seu olhar encontrando o de Clara com uma intensidade que nem o tempo nem a familiaridade haviam diminuído, juntando pessoas que parecem destinadas a se encontrar. «Como uma garçonete e um cliente importante», provocou Clara. «Como uma heroína e alguém que precisava ser salvo», corrigiu ele, beijando-a suavemente. Helena revirou os olhos teatralmente, mas seu sorriso delatava sua felicidade. «Vocês são tão melosos», reclamou sem convicção. Sob o manto de estrelas que Clara uma vez compartilhou apenas com sua avó, agora uma nova constelação familiar brilhava. Não no céu,
mas ali mesmo na terra. Uma família formada não por sangue ou obrigação, mas por escolha, acaso e esse tipo de amor que transforma vidas por completo. E tudo havia começado com um simples ato de bondade num restaurante movimentado, provando que às vezes perder algo pode ser o primeiro passo para encontrar tudo o que realmente importa. Deixe seu like no vídeo se gostou desta história e escreva nos comentários de que cidade nos escuta. Adoramos saber que nossas histórias alcançam todo o Brasil. Muito obrigado por escutar até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Contos que Emocionam. Publicamos vídeos todos os dias. Até a próxima.